Salve galera, estamos aqui com mais um episódio do Fechado com o Paizão e hoje a pauta tá demais. Eu tenho uma convidada muito especial, é a Dara Alícia, mulher por trás do perfil @mulheres.históricas, uma grande referência em feitos históricos realizados por mulheres. Por exemplo, você sabia que o GPS foi inventado por uma mulher? E no dia 26 agora foi Dia Mundial da Igualdade Feminina, onde Dara Alícia assinou inclusive a curadoria da campanha Linda para a Continental, que deu visibilidade às mulheres que marcaram a história e que muita gente ainda não conhece, reforçando como é importante sempre nos atualizarmos. Vocês devem ter visto aí pelas ruas, né? Agora bora pro bate-papo que eu tô curioso para ouvir tanta história legal. Oi, Babu! Tudo bom? Tudo bem? Eu tô bem. Melhor Seu agora. nome tem a ver com a canção do Caetano? Não, pior que não. Minha mãe viu numa revista de nomes femininos lá, Dara Alícia. O Dara ela viu na revista, a Alícia ela viu na novela. Aí juntou os dois. É, mas é um nome lindo. Ai, obrigada, Babu. Conta aqui pra Tá. gente um pouquinho da sua trajetória e o que te motivou a criar o @Mulheres Históricas. Conto histórico. Então, Babu, eu sou pernambucana, nasci no interior de Pernambuco. E eu tenho um contexto familiar de uma falta de capital cultural. Isso seria o quê? Isso seria para uma família de mulheres muito batalhadoras para criar seus filhos, mãe solo, avô solo. E com essa falta de educação para elas e para me passar consequentemente. Então, quando eu tive contato numa escola pública, no meu ensino médio, com livros, com professores que engajavam os alunos ao pensamento científico, de questionamento, não só as ciências exatas, né, que entre aspas, mas principalmente as ciências sociais, né, o nosso processo histórico e social, que nos traz até aqui quanto indivíduos nessa sociedade, isso foi me alimentando, sabe? Esse questionamento de onde estão as mulheres na sociedade e colocar o que ocupamos. Então, quando eu acabei o ensino médio, eu fiquei muito preenchida, sabe, por esse engajamento dos meus professores, das rodas de conversa com alunos e etc. E resolvi estudar a história das mulheres, né? E eu me deparei com histórias maravilhosas, histórias muito importantes, que por mais que eu tenha passado por uma escola tão boa, com professores tão incríveis, não me foi apresentada a história dessas mulheres, sabe? Na ciência, como inventoras, como criadoras. E eu sempre tive muito dentro de mim alimentado, sabe? O querer de ensinar, de educar. Então, como eu sempre fui da internet, sabe? Nesse mundo virtual, falei, preciso criar uma página e passar esse conhecimento para outras pessoas. E como a rede social que estava sendo mais usada, né, eu acho que até hoje é aqui no Brasil, o Instagram, eu resolvi criar no Instagram e falar sobre mulheres históricas. Então, eu comecei falando sobre mulheres históricas, fui me desenvolvendo, fui melhorando e passei a alocar também dentro da página muitas pautas sociais e políticas, né, como racismo, feminismo, e foi isso. Sabia que minha mãe é pernambucana? Ah, não sabia. Minha mãe é de Dois Carneiros, você conhece? Conheço. Minha mãe é daí. Eu vim daí também, eu sou um pouco daí também, né? E qual foi o momento da tua vida como mulher que você questionou sobre como o machismo é estrutural? Foi justamente nesse processo de me sentar e estudar sobre a história das mulheres, porque quando eu me deparei com a falta de presença de mulheres, mesmo as mulheres prestigiadas e reconhecidas na ciência, né, como por exemplo a Marie Curie e etc., diversos prêmios, mesmo essas mulheres não é apresentada no currículo escolar como os homens cientistas são. Então eu me questionei, mas qual o motivo disso? E fui juntando isso com outros motivos de mulheres serem colocadas numa posição subalterna, de submissão, né, frente aos homens. Então, eu foi sabendo que
o grande motivo de mulheres históricas que fizeram feitos relevantes, que participaram ativamente da sociedade, da construção dela, serem colocadas nesse campo invisível, ser o machismo, foi que eu passei a me atentar às outras pautas, sabe, femininas, os outros temas que somos colocadas nesse campo invisível, esse campo de submissão, e que tem a ver justamente com o machismo. A sua família, quais falas e atitudes que você já teve que repreender? Isso ainda é recorrente? Na minha família, eu me mudei para São Paulo, né? Então eu estou um pouco longe da minha família. Mas quando eu convivi com a minha família, era um conflito muito ruim, né? Porque, como eu falei, na minha família falta capital cultural referente ao machismo, referente ao racismo, e, enfim, por aí vai. Também até mesmo a gordofobia. Enquanto a mulher gorda, eu sofri muito num ambiente familiar bem tóxico. Então, muitas vezes eu não repreendia, muitas vezes eu ficava, sabe, calada. Porque muitas garotas chegam para mim, nossa, Dara, minha família diz isso e eu não sei como lidar. Fala, olha, é um processo muito doloroso por muito tempo, também não sabia como lidar, não sabia como repreender, mas eu fui aos poucos. Eu fui repreendendo comportamentos que colocavam mulheres numa situação apenas resumidas ao lar, né? A cozinha, nossa, o papel de mulher é fazendo isso, é no lar, é cuidando de filho, tá cuidando do marido, sabe? É no fogão. E foi repreendendo, foi rebatendo isso, né? E consequentemente carregando nas costas um estereótipo de conflituosa na família, mas eu acho que esses conflitos não deixar passar, sabe? É muito importante, mas também respeitando o seu psicológico, porque pode ser muito doloroso. Seria indelicado perguntar a sua idade, não? Não, eu tenho 21 anos. Nossa, você é super nova! Caramba, mas quanta atitude, que bacana, que bom, muito obrigado. Eu que agradeço. É a esperança de um mundo melhor. Me diz aí, como é que você interpreta o feminismo? Eu como homem, eu quero saber o que é, por isso que eu peço a sua interpretação, e de repente eu vou dar uma complementada nessa pergunta, como que a gente pode colaborar para com o feminismo? Certo. O feminismo, né? A mulheres ponto históricas não é o foco no feminismo, é mulheres históricas, mas como eu falei, eu trago algumas postagens sobre feminismo, principalmente de outras mulheres que estão nessa militância focada, produzindo conteúdo na internet. Eu também estou construindo uma coletiva feminista aqui em São Paulo, está em andamento com outras mulheres. E o que é o feminismo, né, Babu? O feminismo, ele é uma luta, né, protagonizada por mulheres para a emancipação, né, feminina coletiva, porque a gente não pode discutir problemas achando que eles são individuais ou que cada uma percorre o seu caminho para uma libertação. Não, a gente precisa pautar temas, pautas, um estudo social e científico priorizando todas as mulheres. E todas as mulheres mesmo, porque senão a gente vai construir um feminismo como foi construído por muitos anos, né, feminismo branco, Uhum. protagonizado por mulheres brancas, né, isso é um problema. Então, a gente tem que entender que o feminismo é essa luta social, política, muito forte e protagonizada por mulheres. E sobre o papel do homem no feminismo, sobre o quanto que os homens podem contribuir. Bastante. Eu acho que é dever do homem contribuir na luta feminista, né? Obviamente estamos em sociedades alocadas todos juntos, e principalmente na educação de crianças, né? Porque educar é muito mais fácil que reeducar. Então, muita gente, quando dá de cara com o feminismo, falando sobre crianças, já revira os olhos, sabe? Nossa, mas o que tem a ver? Tem absolutamente tudo a ver. Crianças são de responsabilidade, devem ser seres, né, indivíduos de responsabilidade social. E quando a gente enfrenta uma educação para crianças feminista, a escritora Chimamanda Adichie tem um livro que ela considera um manifesto, né, como para educar crianças feministas, maravilhoso.
E quando a gente fala sobre educar crianças feministas, é justamente para facilitar e para tirar desse processo, né, de socialização o machismo, que é muito forte, que vai se enraizando e fica muito mais difícil para a gente falar, né, mais na frente. Mas lidando com homens adultos é muito, muito, muito necessário, né? Então, a contribuição de homens eu acho que deve ser ativa, sabe? Justamente não deixando passar esses estereótipos e o machismo sobre as mulheres, tudo numa roda de amigos, estando com amizade de homens e você passa pano para atitudes machistas ou até mesmo atitudes, né, muito, muito ruins e abusivas, né? Que, por exemplo, em relacionamento abusivo é muito comum você ter um amigo que pode ser um abusador em uma relação e você Uhum. passar pano porque é teu amigo e tem todo aquele estereótipo já internalizado na sociedade, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, eu acho que o papel do homem no feminismo é não deixando passar essas violências perante as mulheres, sabe? Isso dentro de casa, né? Eu acho que a gente vai discutir também esse papel da mulher aí que é estereotipado dentro da cozinha, não só dentro da cozinha, dentro do lar todo, É, né? Então, eu acho que o papel do homem deve ser ativo é, nesse local, sabe? Não se esconder da problemática que gera por aí, não tem um local de fala e etc. Acho que local de fala ele é uma ferramenta muito importante do feminismo para a gente entender o local que você está falando, sabe? E quais limitações isso vai impor a você de falar sobre esse tema, né? Porque se eu sou uma pessoa branca, eu não posso falar do local do que é sofrer com uma pessoa preta. Se eu sou uhum. um homem, eu não posso falar do local do que é sofrer um machismo, né? Então também estudar muito, estudar e ler mulheres feministas é muito importante. Eu fico me pensando, essa é a questão da educação que você coloca, eu vejo, eu fui criado por uma mulher feminista que ela não sabe, ela não usava essa terminologia, mas ela Uhum, usava todas as atitudes, né? Então, por exemplo, eu sempre tive na minha vida instruções para que eu não fosse como outros homens que ela conhecia, e eu vejo refletido em mim, e eu pensava que por isso já bastava, que eu já era um homem pró-feminista. E aí, quando eu começo a criar os meus filhos, eu começo a ver muito do machismo refletido em mim. E o meu filho, é muito louco essa coisa da educação, e ela também não é uma coisa que esse estalo 10 acontece amanhã. Porque a principal educação que minha mãe colocou pró-feminista em mim reverberou no meu filho, porque dele eu consigo enxergar o que ainda o resíduo dessa sociedade patriarcal forjou em mim, através do meu filho. E eu tenho certeza que o meu neto ainda vai estar mais tranquilo ainda, mais suave, mais entendendo esse lugar de ser. Porque nós somos múltiplos, né? Todo momento que a gente for falar sobre feminismo, machismo, a gente vai sempre cair na esfera humana. E nós somos múltiplos, né? Porque o feminismo da mulher preta já é um outro ponto de vista. A gente tem que entender que somos múltiplos, né? Vemos a mulher, historicamente, tendo o que se encaixar num espaço que sobra, sempre atenta, comportada. Como transgredir isso? então, é a pergunta, né? Dentro do feminismo, a gente tem que encarar, né, enquanto a luta para a emancipação, né, libertação de todas as mulheres, justamente como transgredir isso e quais são os caminhos que a gente deve percorrer. E esse estudo social científico, ele é muito estudado, né? E a gente deve sempre alocar o que você falou. Somos múltiplos, né? E quando a gente fala de mulheres, nós sofremos enquanto um coletivo, sim, por sermos mulheres, frente ao patriarcado, mas ele não existe enquanto uma superestrutura trabalhando sozinho, né? Quando a gente fala exatamente do feminismo negro, da luta das mulheres negras, a gente deve justamente alocar o que a gente chama de interseccionalidade, né? Que é uma ferramenta analítica para estudar as demandas específicas que uma mulher sofre não somente por ser mulher. Então, quando a gente, por exemplo, fala da necessidade do Estado aplicar medidas eficazes, né, ele existindo, e que seja de fato
para melhorar a condição de todas as mulheres, isso ainda é algo que a gente tem dificuldade para enfrentar. Como, por exemplo, eu também sou administradora na página @mas ele nunca me bateu, onde a gente faz ali da página um espaço para acolher, auxiliar, né, as mulheres vítimas de violência, de relacionamento abusivo, e também produzir conteúdo sobre. Então, por exemplo, quando a gente fala dos dados sobre violência doméstica, né, de feminicídio na sociedade, e a gente observa a aplicação de medidas, né, do Estado referente a isso, a gente nota uma diminuição, né, dessa violência referente às mulheres brancas. Já quando a gente olha as estatísticas dessa aplicação referente às mulheres negras, a gente não observa uma estagnação, a gente observa um aumento. Então, eu acho que falar em transgredir essa violência, eu posso citar aqui o Estado, né, que ele deve abarcar justamente medidas eficazes para todas as mulheres, né, e ser responsável perante a isso. Isso é uma tarefa já muito árdua que a gente está fazendo há anos e anos e anos nessa luta. Mas não somente no Estado, né, que a gente deve se fixar somente ao Estado, a gente deve se fixar a educação, né, ela é muito importante, obviamente que a educação, educar a população, ponto, vai resolver o racismo, vai resolver o machismo, porque isso é pensar genuinamente, isso é pensar que não tem uma hierarquização, não tem um grupo de elite, né, que pensou, que arquitetou durante anos e anos tanto o racismo quanto o machismo. Então, a educação, sim, é importante falar, mas é importante falar de medidas que sejam realmente revolucionárias, né, para bater de frente com essas estruturas. E, sem sombra de dúvidas, educar a população e cada vez mais fazendo esse trabalho que a gente sempre fala, muitas mulheres, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito grande, muito efetivo, sabe? Porque a gente observa um efeito em cadeia durante a história e que isso, através disso, justamente disso, a gente nota muitos, como é que eu posso falar? Muitos ganhos, né? Muitas conquistas, por assim dizer mais, que cara, não tá nem perto, se a gente for colocar em larga escala, pra gente falar a libertação da mulher com tanta violência e tanta pauta específica pra gente falar. Mas a gente tem jeito, a gente tem jeito. Acho que a humanidade tem jeito, sim. Vendo uma pessoa tão jovem quanto você se articulando tão bem, me faz ter esperança no mundo, sabe? Vamos. É sério. Vem cá, no Instagram Mulheres Históricas são abordados diversos temas. Qual deles você vê que o público se engaja mais? Se engaja mais, vamos lá. Mulheres históricas, porque eu sempre tento fazer um chamado na imagem que seja para cativar as pessoas. Por exemplo, ao invés de eu colocar o feito direto na imagem de uma mulher, lá seco e pronto, acabado, eu falo: você sabia que quem inventou esse corredor de arroz foi uma mulher, sabe? Então, eu adoto essas medidas e eu percebo que quando eu faço esse tipo de postagem, há muito engajamento. As pessoas se engajam muito, compartilham, comentam, e isso é muito positivo. Então, sobre mulheres históricas, tem muito engajamento. Agora, engajamento também tem quando eu compartilho algumas pautas feministas. Só que não significa que seja uma boa receptividade, porque por mais que a gente tenha um amplo debate na internet sobre feminismo, isso não significa que a gente tenha pessoas entendendo realmente o que seja o feminismo, né, e se engajando positivamente nisso. Então, quando eu faço postagens sobre feminismo, também dá uma engajada no sentido de, sabe, eu sinto que as mulheres e homens também, receberam uma porrada por uma reflexão, por um pensamento, um choque, né, por assim dizer. Então, eu passei a encarar isso também como uma forma positiva, porque eu sei que aquilo ali vai sendo, sabe, pensado, refletido por muitas mulheres, até mesmo homens, como foi, né, o meu processo, que eu acho que é o processo de todo mundo quando a gente está nesse processo de desconstrução. Eu acho que tem a ver também, sabe com o quê? Eu fico vendo assim, eu com a sua idade, na sua idade já tinha até a rede. Acho que esse fluxo de informações que se tem hoje em dia, realmente, você falou de choque.
realmente para uma pessoa que está aprendendo a lidar com essas redes, com essa gama, com essa globalização. Eu lembro que globalização era uma matéria de geografia que a gente Sim. estudava, era mega complexo. Hoje eu fico vendo a minha filha de 4 anos de idade com essa globalização na mão, brincando, espizinhando, os debates aflorados. Então, quem não acompanhou essa evolução também fica. Um choque falar sobre isso tudo, né? É muito louco. Por exemplo, a próxima pergunta está ligada a isso. As redes sociais também é um lugar onde vemos discurso de ódio o tempo todo. Como fazer para não se afetar com isso, né? Como é que a gente não traz essa loucura toda da gente para a nossa vida? Né? Como é que a gente não se afeta com isso? Então, Babu, isso é, acho que a parte mais difícil quando a gente fala de militância feminista. Como eu te falei, eu trago conteúdo de muitas mulheres que produzem, que estão ali focadas de fato no feminismo, nessa militância, tem página, etc. E fica difícil pensar nessas mulheres, e até mesmo a mim, que estou fazendo essa coletiva, e penso, né, como que a gente vai se articular, não trazer isso para a vida pessoal, sabe? É basicamente impossível. É impossível. Se na Mulheres Históricas, que eu pauto sobre mulheres históricas e às vezes sobre feminismo, eu já recebo muita ameaça, já recebo muita mensagem desconfortável, indigesta, sabe? De todos os lados, para uma mulher que está nessa posição de militância, de fato, feminista, olha, é muito complicado, é muito árduo, é muito dolorido, porque a gente está falando de corpos, de seres políticos que são perseguidos, né, na sociedade e mortos estruturalmente durante, sei lá, milênios, né? Então, mas, de fato, é preciso criar estratégias para que isso não, obviamente, te leve, sabe, para o fundo do buraco. Eu vejo que muitas mulheres chegam nesse momento, sabe? Nossa, gente, estou cansada, estou exausta, e preciso tirar um tempo. Então, acho que tirar um tempo talvez seja positivo, sabe? E se setar, e não perder tanto tempo com coisas que não são construtivas, como eu, por exemplo, apliquei isso em mim recentemente, sabe? Na Mulheres Históricas eu estava pautando sobre coisas que não estavam bem articuladas, isso estava gerando um efeito muito negativo no público, consequentemente vindo sobre mim, né? E eu pensei, eu posso melhorar a estratégia de como esse conteúdo vai chegar nas pessoas, certo? E, obviamente, me setar. Na Mulheres Históricas, eu vou falar sobre mulheres históricas, vai ser o foco, de fato, afinal é o nome, né? Se eu quero me engajar numa militância feminista de fato, peraí, vou criar uma coletiva aqui no meu estado, reunir outras mulheres, sabe? E com isso você vai se organizando melhor, se articulando de fato e, consequentemente, pelo menos para mim funciona assim. Eu consigo produzir e vou conseguir produzir ainda mais nas coisas certas e ter um resultado que seja realmente significante, sabe? Então, acho que precisa de articulação, política, de realmente você parar e pensar, poxa, essa militância que eu tô feminista é de fato é uma militância feminista, é de fato significante. Eu tô me reunindo com outras mulheres, eu tô me articulando, a gente tá propondo debates, a gente tá promovendo ações aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, sabe? E eu acho que é isso, Babu. Vem cá, tem alguma história que publicaram que você acredita que nunca esquecerá? Sim. Olha, eu sempre falo dela, sempre, que é da ex-esposa do Albert Einstein, porque todo mundo conhece Albert Einstein, né? Mas quase ninguém conhece a Mileva Marish, que foi a esposa dele, acho que foi o primeiro casamento, se não estou enganada, e eles se conheceram na faculdade. Ela era uma aluna, tipo, brilhante, tirava notas altíssimas, ele tinha uma dificuldade de aprendizagem, né? E acabou que eles conheceram por ela ajudar ele em tarefas e etc. Acabaram se casando, e assim, todo mundo conhece os estudos e o quanto que o Albert Einstein foi, né, necessário na ciência. Mas ela também era uma cientista muito brilhante.
Só que ela foi colocada, Babu, justamente nessa posição doméstica, né, nessa domesticidade, voltada ao lar, tendo que cuidar dos filhos, tendo que cuidar, né, ali do lar e etc. Mas ainda assim, tem investigações sobre o quanto que ela estava envolvida nos estudos, né, que hoje a gente dá total crédito ao Albert Einstein, porque nas cartas, né, entre eles, acho que mais de 40 cartas, sempre eram nossos trabalhos, nossos artigos, nossas teorias. Inclusive, prêmios que ele ganhou, ele acabou dando parte do dinheiro para ela também. Né? Tem até um livro que eu recomendo muito sobre isso, que é a Senhora Einstein. E tem vários historiadores e etc., investigadores, sabe, tentando descobrir mais sobre quem era a Mileva, quem era a mulher por trás de Albert Einstein, sabe? O quanto que ela não contribuiu para as teorias que a gente dá total créditos a eles. Então, eu acho que isso impacta muito, porque, veja bem, é o exemplo, né, perfeito da realidade. Um homem que ascendeu, obviamente tem o seu mérito, não é sobre tirar o mérito do Albert Einstein, não. Tem seu mérito no estudo, mas que a sua esposa, sua ex-esposa, que foi colocada num local doméstico subalterno, né, para ele conseguir evoluir nos seus estudos, mas ela também teve participação. E o quanto que foi essa participação, né, nos trabalhos, e eu acho que isso precisa ser muito debatido, muito investigado, estudado. E é uma história que eu sempre gosto de contar às pessoas, é a que mais me impacta. Conta um pouco para a gente como é que foi fazer essa curadoria para a Continental e qual foi a história que mais te impactou. Babu, foi incrível fazer essa curadoria para Continental. Foi incrível, sabe? Reunir. Eu já tenho uma experiência, obviamente, de curadoria de mulheres históricas, né? Uhum. Então, eu tive uma facilidade nisso. Mas, obviamente, tiveram muitas mulheres que eu coloquei que eu não conhecia, né? Então, primeiramente, foi incrível, foi um trabalho, assim, incrível, incrível, tendo palavras, foi uma realização pessoal, de trabalho, né? Muito importante para mim. E a história que mais me impactou, que eu coloquei, que eu não conhecia, foi da Alice Ball. Porque, assim, me trouxe uma memória afetiva de infância, de momentos com a minha avó muito grande. Basicamente, a Alice Ball, ela foi a pioneira dos estudos ali no tratamento da hanseníase. E, para quem não conhece o que é hanseníase, é basicamente a lepra, né? Muito famigerada. Que era uma doença que assolava muito ali no começo do século XX, ou seja, no passado, e era muito pesada, muito contagiosa, as pessoas têm que ficar em completo isolamento, né? E ela, aos 23 anos de idade, conseguiu desenvolver um remédio que as pessoas não precisavam ficar isoladas, sabe? Então, ela foi uma grande pioneira aí no tratamento da lepra. Ela morreu muito nova, morreu no dia seguinte, ou no ano seguinte, com 24 anos, infelizmente. Uma grande mulher histórica aí. E eu me lembro, assim, foi muito impactante, não só por ser um feito muito grande, eu não havia conhecido, mas que minha avó, ela sempre me contava histórias de doenças, enfim, sobre geografia. Uma mulher muito inteligente, minha avó, e ela sempre me contava sobre a lepra. Nossa, a lepra era uma doença muito terrível. Ela tinha até um conhecimento técnico sobre a doença da lepra. Mas ela nunca me contou, sabe? E até mesmo ela não sabia que a pioneira foi uma mulher. O quanto que isso é significativo, sabe? Eu tô até, essa semana ainda vou contar pra ela, ligar pra ela, que eu tô trabalhando muito, pra falar sobre isso, porque isso impactou bastante. Então teve essa memória afetiva e teve o desconhecimento dessa grande mulher. O público masculino é aquele que mais precisa se atualizar sobre estereótipos da mulher. Quais ensinamentos que você acha válido compartilhar para todos nós fazermos parte dessa construção? Acho que essa pergunta é muito importante, né? Porque conecta a gente a esse trabalho e essa campanha que a Continental está fazendo, né? Do hashtag Atualiza. Que é justamente discutir esses estereótipos de gênero, né? Porque gênero é extremamente violento em cima das mulheres e também em cima dos homens. É bastante cruel. Mas discutir esses estereótipos são jogados dentro da mulher, que dentro da cozinha, sabe? Que é tão machista. Então, tem na esfera mais privada, que a gente chama, né? Dentro do lar, que a mulher está dentro dessa domesticidade, sendo bastante explorada,
Às vezes o homem também trabalha fora, mas a mulher também está fazendo um trabalho que muitas vezes não é considerado um trabalho, né? Que é o do lar. A gente entende que é a obrigação da mulher fazer aquilo, né? Tanto que tem aquele dizer machista, nossa, eu quero ver a mulher carregar um saco de cimento, aquilo outro. Gente, mas fazer uma faxina, cuidar da casa, ainda cuidar de filho, Não, é muito pesado. É é muito pesado. pesado. E não é considerado um trabalho, e é um trabalho, sabe? Então, esse local doméstico é muito, muito estereotipado, muito machista, permeado pela sua socialização de gênero e aquele dizer, né? Lugar de mulher é no fogão, é na cozinha, né? É extremamente machista. Então, acho que essa campanha, discutindo isso, falando sobre isso, ela é muito importante diretamente para romper ajudar, né, as pessoas a refletirem com esse estereótipo, definitivamente. E até mesmo, algo que eu fico sempre pensando muito, Babu, é que a cozinha, por exemplo, é uma atividade muito feminina, né? Que a gente encontra mulheres. Por exemplo, minha mãe foi merendeira, minha avó também. Para quem não sabe, merendeira é a mulher que trabalha numa escola e cuida da parte da cozinha e da merenda. Então, minha mãe foi merendeira, minha avó foi merendeira. A maioria das mulheres, a maioria das pessoas com quem minha avó, minha mãe trabalhou eram mulheres. A gente observa, sim, que é uma ocupação de trabalho, até mesmo remunerado, que a gente vê muitas mulheres. Mas quando a gente pensa em alta gastronomia, sabe, quem tem prestígio dentro da gastronomia não são mulheres. É isso que eu ia falar. Não são mulheres. Ainda é um local muito machista, que a mulher luta No muito para Japão, poder atender. se eu não me engano, no Japão, depois pesquisa aí para ver se a gente deixa isso ditado ou tira. No Japão, a mulher não pode fazer sushi porque eles alegam que a temperatura da mão da mulher não é ideal para fazer aquela coisa, a lidar Não com... duvido, Babu. Não Eu duvido, tenho quase tá? certeza disso que eu já vi isso em algum lugar. Não duvido, porque assim, todos esses mitos que também estão presentes da cozinha, ele é muito forte, sabe? Por exemplo, a mulher quando menstrua, lá em Pernambuco, é muito comum a gente falar e a gente alimentar um mito tão terrível, estigmatizador, que quando a mulher está menstruada, ela não pode fazer um bolo. Ou quando a mulher tá grávida, ela não pode fazer um bolo, que o bolo vai ser solado, vai ser horrível. Que ela não pode cortar cabelo porque ela está menstruada, sabe? Então, todos esses mitos que a gente constrói na figura feminina de incapacitação, sabe? De basicamente uma demonização, é absurdo e não é algo que a gente deve banalizar e falar, sabe? Até mesmo conscientizando as próprias mulheres. Não aceitem esse local. Pelo amor de Deus, acho que não cabe mais isso, né? É muito louco mesmo. Sabe o que minha mãe falava? Ela falava assim, quando eu estava um pouco mais adolescente, ela falava assim, pô, cara, minha irmã não faz nada. Ela falou assim, mas eu não entendo isso, eu não entendo isso. O negócio de arear a panela tinha que ser para homem mesmo, porque o braço de vocês não é mais forte, não tem mais músculo, é para arear a panela. Ela falava isso. Mas nem Mas é você sabe, justificável. ó, eu areava a panela muito bem. Assim, quando você fala do conceito doméstico, uma que a minha mãe passou parte da minha vida sendo empregada doméstica. Então eu via a minha mãe era profissão da minha mãe, era profissão, era o jeito que ela tinha de ajudar meu pai economicamente, né? E na nossa casa assim, se a gente não fizesse, cara, pô, coitada dela, né? Imagina. E muitas das vezes ela acabava fazendo também, às vezes. Sim, sim. Mas assim, na minha casa foi um pouco diferente, porque todo mundo fazia. Até o meu coroa, ele está até aqui na minha frente. Meu coroa ia para a cozinha, areava a panela também. Sabe o que eu acho? Sabe a dica que eu dou? Que isso pode virar uma Ah, gincana, porque lá em casa era quase uma gincana. Sabia? Assim, pode tipo estar assim, a gente ficava tirando um sarro com a cara do outro. Aqui, ó, duvido tu deixar a panela assim como é que eu deixo. É sério, a gente tinha essa brincadeira. E era super suave. é um Aí incentivo. uma questão, a forma de suavizar e mostrar que aquilo ali aquilo não é um ambiente condicionado a B, C. Aquilo é um ambiente da casa e A todos têm todo que mundo que cuidar. está morando na casa. Não Verdade, é? exatamente. Responsabilidade de todos. Com certeza. Quais são as mulheres históricas da sua vida? Ah, Babu. As mulheres históricas da minha vida. Eu vou colocar entre conhecidas, né? E desconhecidas, assim.
Não desconhecidas, perdão, mulheres que participaram da minha vida e mulheres que são públicas, né? São seres Uhum. políticos, etc. Os melhores salários da minha vida, com certeza, a minha mãe, a minha avó, né? E uma professora que eu considero muito, muito no ensino médio, uma professora de história, Miriam, que foi, assim, a pessoa na esfera educacional que mais me estimulou, e não só a mim, sabe? Todos os alunos dela. Então, assim, é uma mulher. Ela até falava: vocês precisam, mulheres, ser senhoras do seu destino, né? E ela puxava para as mulheres a independência feminina, etc. E ela era uma mulher senhora do seu destino e a gente se espelhava muito nela. Então, uma grande mulher histórica para mim, a minha avó, a minha mãe, com certeza. E aí, de mulheres históricas que não participaram da minha vida, né? Podem até estar mortas, etc. Tem a Simone de Beauvoir, acho que ela foi muito importante. Tem a Bell Hooks, que é assim, fantástica, tem obras que me ensinaram tanto com uma linguagem extremamente acessível, né? E deixa eu listar outra aqui, deixa eu ver. E tem com certeza a Audre Lorde, que são mulheres assim que eu estudo para entender a teoria feminista, é, e eu aprendo além, sabe? Tem alguma frase que você guarda como mantra de inspiração para você e outras mulheres? Tem. Tem uma frase que ela abre a discussão, sabe? Eu gosto muito de falar ela quando eu quero abrir essa discussão com outras mulheres e pôr as mulheres para questionar, né? Que é a da Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Que ela não pode ser interpretada de forma literal, né? Mas o que a Simone de Beauvoir estava querendo dizer referente a isso é que o ser mulher ele foi construído socialmente para ocupar o lugar do outro, né? Que aí é frente ao homem. Então, muitas coisas e muitos estereótipos que a gente liga do que é ser mulher, do que a gente põe para que as mulheres sejam validadas, sabe? Elas se submetem, a gente se submete a esses papéis, a gente se consequentemente validadas e a gente pensa que esse é o nosso local intrínseco, sabe? Que é a nossa natureza, não a nossa natureza. Somos seres biológicos, sim, mas também somos seres sociais. E o processo de socialização que a gente passa é muito importante, Babu, para a gente entender que muitas das nossas possíveis escolhas e caminhos que a gente percorre, não só por nossas escolhas, mas porque a gente foi colocado ali nesse papel social como o único caminho, como o caminho possível, faz parte de um processo muito doloroso, muito desumanizador do que é ser uma mulher. Aonde você se imagina estar daqui a 20 anos? Uma boa pergunta, né? É, Poxa, daqui a 20 anos. Olha, eu espero estar fazendo o trabalho que eu tô, né? Continuando o trabalho que eu faço de forma cada vez mais responsável. Né? Isso é muito importante. Significativa também, né? Eu criei muito nova página. E só agora eu tô conseguindo um amadurecimento, a maturidade para saber onde eu devo me alocar, me setar, o que criar, sabe? O que dar ao público. Então, tá cada vez mais cultivando essa maturidade, tá nesse local de criando conteúdo na internet que eu gosto muito, auxiliando mulheres também, né? Mas ele nunca me bateu. E tá com essa coletiva aí feminista fazendo projetos de fato significantes. Então, eu imagino nessa posição, Babu. É algo que realmente eu gosto de fazer e quero fazer. política, então, é um caminho? Política e educação. Política e educação. Se eu tiver aqui também, eu voto em você fácil. Meu Babu, desse daí eu passo. Não sei se falou. Mas é muito importante Olha, mulheres na política, tá? Pelo amor de Deus. mas é sério, assim, uma coisa, a gente precisa de pessoas assim como articuladas e com os pensamentos, Sim, concordo. com causas. Uma coisa é você defender uma causa, outra coisa é você estudar, se embasar. Por exemplo, eu não me sinto militante porque eu acho que eu não me sinto conhecedor da causa como você é conhecedora da sua, por exemplo. Sabe, assim, Não, como você Babu. fala bem, como você é articulada, como você tem bases históricas. Você é Essa extremamente articulado, Babu. Pelo amor de Deus. Por favor. Bom, foi muito legal ter você aqui, foi uma surpresa maravilhosa. Eu sinceramente, só depois que a gente teve toda essa conexão aqui com o Continental,
que a gente foi ver e conhecer o seu trabalho conversando com você. Só agradecimento, foi assim, um prazer. Nossa Senhora, eu tô maravilhada. Muito, muito obrigada. Foi um prazer que eu não consigo nem descrever. Então muito obrigado, seu pai e sua mãe, por ter feito você. Muito obrigado à Continental por ter me proporcionado esse momento de conhecer essa mulher maravilhosa, inteligentíssima, é a futura presidente do Brasil. Espero que a gente tenha ajudado você a se atualizar um pouquinho. Eu me atualizei pra caramba, ainda mais eu que eu sou coroa maneiro, eu sou um pré-coroa, né? Tem um pré-adolescente, eu sou um pré-coroa. Incrível, incrível. Prazer. Obrigada, Babu. Beijo e abraço. Gente boa, o episódio do Fechado com o Paizão hoje teve um oferecimento especial da Continental, que está de volta ao mercado com a nova geração de produtos e com a campanha Atualiza, para convidar vocês a refletirem sobre os estereótipos e repensarem com a gente nossos papéis, tanto na cozinha quanto na vida. Você gostou? Gostou? Compartilha com seus amigos e não esquece de salvar o conteúdo e assinar o canal. Todas as informações referentes à campanha também estarão aqui na legenda, junto com o perfil do projeto, para vocês seguirem lá e por lá aprenderem tanto quanto eu aprendi aqui também. Um abraço!